E aí pessoal, tudo bem? Professor Brenner de Geografia, em continuação às nossas aulas de domínios morfoclimáticos, vai ser comentada agora as características principais do domínio das araucárias. O domínio das araucárias, que está basicamente restrito à área do estado do Paraná, pegando o trecho ali de São Paulo e também uma parte de Santa Catarina, araucárias. O domínio das araucárias está mais presente no estado do Paraná, tanto é que o principal expoente desse domínio das araucárias recebe o nome ali do estado, que no caso é o Pinheiro do Paraná. Sobre as características gerais do domínio das araucárias, precisamos entender, para entender, no caso, o domínio morfoclimático, como que é o seu relevo, como que é a sua hidrografia, como que é a sua vegetação, como que é o seu clima. Em relação ao clima existente nessa área do domínio das araucárias, temos que entender que o nosso mundo ele é dividido em algumas linhas imaginárias. E aproximadamente nessa região onde está passando o domínio das araucárias, nós temos o que nós chamamos de Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é uma linha imaginária que está passando a aproximadamente 23 graus sul do nosso país, cortando estados como, por exemplo, o Paraná, como, por exemplo, São Paulo. O Brasil, em sua grande parte, é considerado um país tropical, fazendo inclusive jus à música extremamente famosa de Jorge Benjor, País Tropical, visto que o Brasil, a maior parte do seu território está inserido entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que vai estar passando no hemisfério norte. Então, essa região, essa característica do Brasil ser um país tropical, porque a maior parcela do seu território está entre os trópicos, faz com que o Brasil receba uma grande quantidade de raios solares durante o ano. Em relação ao domínio das araucárias, essa região está presente em uma área com um clima subtropical, diferente de boa parte do território brasileiro, que é o clima tropical. Ou seja, como boa parte do seu território está abaixo do Trópico de Capricórnio, ele recebe essa característica do seu clima de ser um clima subtropical. O clima subtropical apresenta algumas características, por exemplo, diferente do clima tropical típico que existe no Cerrado, de ter chuvas constantes ao longo do ano. Nós já vimos que no Cerrado as chuvas elas se estendem basicamente na estação do verão, enquanto que possuem um inverno seco. O clima subtropical não. O clima subtropical apresenta uma característica importantíssima de chuvas constantes. O clima subtropical ele ainda tem como uma outra característica uma elevada amplitude térmica. A amplitude térmica que é a diferença entre a máxima e mínima temperatura existente em uma região em um determinado período. Por exemplo, se nós considerarmos a diferença da máxima e mínima temperatura da região da Araucária com a região do domínio amazônico, é perceptível o valor referente à amplitude térmica. Por conta da inclinação da Terra em relação ao plano de sua órbita e os raios solares, na época do verão, nos estados mais distantes da linha do Equador, existe uma maior intensidade dos raios solares, diferentemente da época do inverno, onde essa intensidade dos raios solares acaba sendo menor. Portanto, na época do verão, para estados mais distantes da linha do Equador, o verão ocorre para valer, com temperaturas extremamente elevadas. Agora, na época do inverno, existem temperaturas que são extremamente baixas, diferentemente se você comparar com o domínio amazônico. No domínio amazônico, você não vai encontrar uma grande diferença, oscilação de temperatura ao longo do ano, visto que o domínio amazônico, estando cortado pela linha do Equador, que divide o nosso planeta, essa linha do Equador divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, por ser essa área central do maior diâmetro da Terra, existe nessa região a maior incidência dos raios solares ao longo do ano. Então não existe uma diferença brusca de temperatura se levar em consideração diferentes estações, o que não ocorre, por exemplo, no domínio das araucárias. Na época do verão,
existem algumas temperaturas registradas no domínio das araucárias, cerca ali de 30 graus. Já na época do inverno, essa temperatura ela pode registrar 10 graus. Ou seja, você vai ter uma amplitude térmica, que é a diferença entre máxima e mínima temperatura em um determinado período, sendo de 20 graus. Diferentemente do que ocorreria num domínio amazônico. Por quê? A máxima temperatura registrada em um ano no domínio amazônico, vamos colocar que seria de 35 graus. A mínima de 28 graus. Você tem uma diferença então na amplitude térmica de 7 graus. Percebam que a diferença entre máxima e mínima temperatura ela é mais perceptível no domínio das araucárias se você levar em consideração as áreas mais próximas à linha do Equador em comparação com aquelas áreas mais distantes da linha do Equador. O domínio dos pampas, que também vai ser estudado, também apresenta essa elevada amplitude térmica, bem como todas as áreas que são mais distantes da linha do Equador. Em relação à vegetação do domínio das araucárias, nós temos a presença de uma característica como a floresta aciculifoliada. Essa floresta aciculifoliada é onde está presente, por exemplo, o pinheiro do Paraná. As folhas da floresta aciculifoliada, as folhas são pontiagudas. Por que disso? Porque essas folhas pontiagudas elas são adaptadas ao clima frio. Na época do inverno rigoroso, a possível existência de um gelo nesta folha vai deslizar, ela tendo essa forma pontiaguda. Diferentemente da área do domínio amazônico, onde as folhas são largas, e iria prejudicar, se fosse essa característica no domínio das araucárias, as folhas largas, essas folhas elas poderiam se perder na época do inverno, pois esse gelo, até mesmo essa condição de frio intenso poderia prejudicar a existência daquela folha. Já as folhas pontiagudas permitem que o gelo deslize numa época de um inverno mais rigoroso. A hidrografia do domínio das araucárias está presente numa área de planalto. A área de planalto, por conta de ser uma área ondulada com queda, permite a queda da água e assim uma maior pressão da água é capaz de movimentar turbinas da usina hidrelétrica. Por isso que essa área da região ali de Paraná, trecho ali da parte sul de São Paulo, essa área é uma região que tem bastante a ocorrência de usina hidrelétrica. Nós temos a existência ali nessa região de Planalto, que inclusive é o seu relevo principal, essa área de Planalto, a existência da Bacia do Paraná. Nessa Bacia do Paraná, por exemplo, está inserida nessa área da Bacia do Paraná a nossa grandiosa usina hidrelétrica, que é a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, que foi construída na década de 70, num período em que estávamos numa época de militarismo, foi construído em conjunto com o Paraguai. O Paraguai saiu aproveitando mais dessa construção da usina de Itaipu, visto que o financiamento dessa usina foi praticamente todo feito pelo território, pelo nosso país, pelo Brasil. Bom, então, nós estudamos a respeito do domínio das araucárias, a respeito do seu clima, o clima subtropical com elevada amplitude térmica, chuvas constantes durante o ano, a sua vegetação, o seu relevo e a sua importante bacia hidrográfica, que é a Bacia do Paraná, numa área de planalto, na qual está inserido esse domínio das araucárias. Em relação a outras características, nós temos ali um solo presente nessa região, que é um solo extremamente fértil. Na área das araucárias, nós temos a ocorrência de um solo que é conhecido como terra roxa. Essa região que apresenta a terra roxa no domínio das araucárias foi uma região extremamente aproveitada economicamente ao longo dos séculos. Por exemplo, as nossas plantações de café tiveram bastante força nessa região de Paraná, na região de São Paulo, muito por conta da terra extremamente fértil que tem nessa região. Isso, infelizmente, levou a uma condição de extremo desmatamento nessa área do domínio das araucárias. É isso aí, pessoal!